Bom dia, irmãos e amigos, que a graça e a paz de Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, dia 16 de agosto de 2020, domingo, dia do Senhor. Em breve nós vamos dar início à 7ª aula do trimestre, essa aula que tem como tema Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Essa aula vai ser ministrada pelo nosso irmão Rogério e sua auxiliar Ana Lúcia Marques Cacalano. A nossa irmã Ana Lúcia aniversariou esta semana, no dia 13. Ana, que Deus te abençoe grandemente. Também aniversaria esta semana, no dia de hoje, a nossa irmã Rosileide Santos Souza, a nossa irmã Leide, esposa do irmão Edmilson. Quero avisar também que logo em breve vai dar início à aula das crianças, dos jovens e dos juniores, tá? Às 11 horas. Então, fiquem atentos, acompanhem a nossa aula e logo em seguida vocês vão perceber que vai direto para a aula das crianças. Aqueles que quiserem acompanhar a aula dos juniores e dos adolescentes, basta pedir o link para um dos nossos membros da igreja. Vamos à nossa oração? Começar o dia bem? Orando. Pai nosso que estais no céu, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado do povo de Vila Esther e de todo o seu povo espalhado na face da terra, ó Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que agora que vamos assistir a essa aula, que o Senhor use todos os professores de forma brilhante, ó Pai, para que a palavra do Senhor entre no corações e faça morada. Fica conosco no dia de hoje, concede-nos um dia e uma semana abençoada, em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa aula a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã, e é com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. E eu agradeço primeiramente a Deus, nós agradecemos a Deus por nos promover essas condições, as condições de estarmos aqui, por nos dar a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com os irmãos. Então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de mais uma vez nós podermos aqui compartilharmos a palavra de Deus com os irmãos e amigos. Nós também agradecemos ao nosso pastor José Roberto, pastor da nossa igreja. Um grande abraço ao pastor, à irmã Esther, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida do pastor. Nós agradecemos o pastor por ele ter nos apoiado e dado o aval para que nós possamos ter aqui esse formato aqui, a apresentação desse formato. Um grande abraço ao pastor e à irmã Esther. Agradeço também ao nosso irmão Cassiano, como de costume, o irmão Cassiano que todos os domingos, todas as semanas, ele prepara a nossa lição de domingo, a nossa montagem da nossa apresentação. Nosso muito obrigado, irmão Cassiano, irmã Júlia, a irmã Pamela e também ao nosso irmão Léo. Eu quero agradecer também ao nosso irmão Abdias, o Abdias que essa semana fez uma cirurgia, espero que ele esteja totalmente recuperado, então que Deus possa estar abençoando o nosso irmão Abdias, o diretor da nossa escola. Um grande abraço ao nosso irmão Abdias.
Agradeço também a nossa irmã Ana, a Ana que está aqui conosco, ela que é a responsável por organizar e preparar toda a nossa apresentação, deixar a nossa apresentação mais bonita, mais dinâmica. Então, o nosso muito obrigado a Ana, e ela vai trazer o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, nós queremos agradecer também a nossa irmã Aline, a Aline que toca esse piano maravilhoso na abertura da nossa escola bíblica dominical. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, irmã Aline, irmão Jansen, que os irmãos possam ser ricamente abençoados por fazer parte desse ministério tão rico e tão importante que é o Ministério da Música. Muito bem, irmãos, nós vamos então passar agora a nossa 7ª aula da Escola Bíblica Dominical. Então, estamos aqui ainda com o tema oração e hoje estaremos estudando o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, e aqui tem um tracinho aí, parte 1. Então, essa oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, esse tema, esse assunto, ele foi dividido em 2 partes pelo escritor da nossa lição. Então nós vamos respeitar aqui, e hoje nós estaremos então aqui conversando a respeito dessa primeira parte então da oração que Jesus nos ensinou. O texto bíblico encontra-se em Mateus, no capítulo 6, em Lucas, o capítulo 11, e o nosso texto áureo está baseado em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Nós vamos aqui focar, irmãos, mais no Evangelho segundo Mateus, que é o capítulo 6. Então nós vamos estar aqui basicamente nesse texto aí. E aqui então a oração que Jesus nos ensinou, a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso. Todos nós conhecemos o Pai Nosso, todos nós temos aí algum contato com essa oração que Jesus fez, todos conhecem como a oração modelo. E aqui, nessa lição, nós vamos entender aí, nós vamos estudar um ponto de vista um pouco diferente dessa oração que é conhecida tão comumente como a oração modelo. No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais, que eram dar esmolas, a oração e fazer jejum. E aqui Jesus valorizou essas 3 práticas, contanto que elas fossem realizadas com uma atitude interior correta. Então Jesus aqui, ele simplesmente valoriza essas 3 ações, que é a oração, o dar esmolas e o fazer jejum, mas não da forma como a tradição judaica vinha fazendo na época de Jesus. Então, nós vamos ver nesse estudo aqui que Jesus se preocupou mais com a atitude interior do que propriamente esse modelo de oração, o que falar na oração, como falar na oração, mas sim a atitude que você tem que ter, a sua atitude interior, a atitude do seu coração, para que você pudesse fazer para que você pudesse praticar aqui essas 3 ações, que era o dar esmolas, a oração e o jejum. Então Jesus vai apresentar aqui, ele faz um enfoque especial na oração. Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados quanto à oração, e são eles: a descrição e humildade, fechar a porta, a objetividade, sem vãs repetições, e a confiança nos cuidados paternais de Deus. E agora então nós vamos passar ao primeiro texto, que encontra-se em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, que a Ana vai ler para a gente. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Muito bem, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então nós vemos aqui que nessa circunstância, Jesus está falando, está orientando, ele está aqui trazendo as orientações aos seus discípulos, ele está falando aos seus discípulos, ele está orientando, ele está passando essas orientações da forma como orar aos discípulos. Então ele vê aqui, ele faz aqui uma advertência aqui muito importante. Então ele coloca aqui, quando vocês forem orar, vocês não sejam, ou seja, a posição interna, ou seja, a forma como eles viviam, eles não poderiam ser igualados aos hipócritas. Nós podemos ler aqui muito nitidamente. Não sereis como os hipócritas. Hipócritas eram aqueles que representavam, eram aqueles que tinham duas atitudes, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então vejam aqui que eles gostavam de representar, eles gostavam de aparecer. E o restante do versículo aqui, a continuidade do versículo aqui, nos explica aqui muito claramente, para serem vistos dos homens. Então, eles queriam a admiração e o reconhecimento dos homens. Eles queriam ser reconhecidos pela multidão. Eles queriam ser admirados pelos homens. Eles queriam ser reconhecidos como homens religiosos, como homens que tinham um relacionamento com Deus. Então, aqui Jesus faz essa orientação. Em verdade, Jesus falando, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, eles já conseguiram o intento deles, o que eles queriam, eles já conseguiram. O versículo 6, tu porém. Então aqui, Jesus falando aqui aos discípulos, ele coloca aqui particularmente, quando vocês orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ou seja, uma atitude íntima, uma atitude secreta, uma atitude de intimidade com Deus, uma atitude de particularidade com Deus, uma atitude deslocada, uma atitude que é separada dos homens, uma atitude que é uma introspecção. Você vai se direcionar exclusivamente a estar na sua ligação, a se concentrar na sua ligação com Deus. E fechada a porta, orarás a teu pai. Ou seja, vai orar a quem? A teu pai. Então nós vemos aí um relacionamento paterno com Deus. Reconhecer que Deus é pai. Esse pai que está em secreto. Então ele não precisa fazer alardes, ele não precisa fazer propaganda, ele não precisa aparecer para a multidão, ele não vai orar para a multidão, mas ele vai orar em direção ao Pai que está secreto, que está em secreto, que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o Pai que vê. Impressionante, irmãos, que aqui o texto nos diz que Deus, ele não ouve, ele vê. Então, ver é sinal de que Deus está vendo a sua atitude e não simplesmente ouvindo o que você fala. O versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Então aqui Jesus fala que a oração tem que ser sucinta, que a oração não precisa ser extensa, não precisa ser usando de vãs repetições, usando de um texto muito rebuscado, aquela coisa de repetir várias vezes. Então, Jesus fala que a oração ela tem que ser direta, como os gentios,
porque presumem pelo seu muito falar, ou seja, eles falam demais, o falatório aí, muitas vezes nós podemos ver que esse muito falar significa falando alguma coisa sem sentido. Então, nessa circunstância, aqui Jesus fala que isso não vai adiantar, isso não vai ser a forma com que Deus vai ouvir as orações. E no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, então aqui Jesus faz a orientação, Jesus apresenta aqui o desejo de Deus, a vontade de Deus, a particularidade que Deus tem. O vosso Pai, Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade. Então nós vemos, irmãos, que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem conhecimento de toda a nossa necessidade, antes mesmo que nós peçamos a Ele. Então nós temos essa certeza, nós temos essa garantia, nós temos essa tranquilidade que nós podemos chegar a Deus e ir em direção a Deus com as nossas petições e apresentar a Deus as nossas necessidades, sabendo que Deus já conhece cada uma delas. E o mais importante, que Deus conhece o tempo próprio, o tempo ideal, o tempo certo para que possa nos conceder aquilo que seja segundo a sua vontade. E isso nós vamos ver mais para frente durante esse nosso estudo de hoje. A oração do Pai Nosso. Então, Mateus, no capítulo 6, o versículo 9 até o versículo 13, que o nosso texto, que compreende aqui, o nosso texto áureo, que é do versículo 9 até o versículo 11, então está implícito aí nesse texto. A oração do Pai Nosso. Então nós vamos entrar agora naquela oração modelo, naquela oração padrão que todos os irmãos conhecem, uma oração que tem sido usado na maioria das vezes como, já comumente falando, a oração modelo. Mas essa oração, muitas vezes, nós podemos observar que esta oração está sendo usado mais como uma reza, uma repetição, alguma coisa, como se fosse um mantra, alguma coisa que é decorada e falada em algumas circunstâncias, em algumas condições, usadas em algumas situações que são feitas reuniões, e muitas vezes nós vemos que essa oração tem sido colocada de uma forma meio que mecânica, uma coisa meio que fria. Então eu tenho observado isso. E aqui o que Jesus tentou passar aos seus discípulos foi uma ideia totalmente diferente de simplesmente um padrão de oração, de simplesmente uma oração que fosse modelo para ser seguido e para ser orado e para ser falado sempre desta mesma maneira. E nós vamos ler aqui, passar então ao nosso texto, que a Ana vai ler para a gente. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Então nós vemos aqui, essa primeira frase da oração modelo, da oração que Jesus ensinou, da oração que era a oração padrão. Então nós vemos aqui, quando fala Pai Nosso, nós entendemos que o cristianismo aqui é uma experiência para ser vivida coletivamente. Porque aqui nós não falamos Pai meu e nem Pai seu, é Pai Nosso. Então nós temos aqui essa experiência aqui, essa condição de coletividade, ou seja,
O Evangelho é para ser vivido na coletividade, entre os nossos irmãos, num relacionamento de irmãos. Que estás nos céus. Ainda antes de comentarmos essa próxima parte do versículo, nós podemos entender aqui, quando Jesus fala, vós orareis assim, ele coloca Pai. Então, Pai é o reconhecimento da paternidade de Deus, é aceitarmos a paternidade de Deus, é aceitarmos a condição de que Deus é o nosso Pai. E como é que nós tratamos o nosso Pai? Como é o convívio com o Pai? Então nós temos aqui que primeiramente reconhecer esse relacionamento com Deus, aceitarmos essa condição de que Deus é nosso Pai. Então nós vemos aqui que Jesus, ele coloca Deus na figura do Pai. Muito embora muitas pessoas tenham tido problema nessa relação da paternidade com os nossos pais aqui, materiais, os nossos pais carnais, mas nós temos que desenvolver um relacionamento paterno e com Deus, que esse relacionamento paterno com Deus de uma pura e uma absoluta dependência de Deus. Então nós temos esse ponto. Vejam que aqui não é simplesmente um padrão, mas uma condição interna, uma condição de vida, uma condição de aceitação da condição que Deus nos coloca de ser nosso Pai. Pai que estás no céu. Então nós vemos aqui a característica de Deus. Esse nosso Pai não é um Pai presente, não é o nosso Pai material, não é o nosso Pai terrestre, mas é Deus, um Pai de amor, um Pai que vai providenciar todo o nosso bem-estar. Santificado. Esse santificado seja o teu nome, nós entendemos que santificado é o quê? O princípio da palavra santificado, o significado da palavra santificado aqui, o significado bíblico, tem por identificar a separação. Então nós temos que identificar aqui, nós temos que entender aqui que o nome de Deus tem que ser separado. Separado do quê? De todas as outras coisas, de todos os outros conceitos que nós temos que separar o nome de Deus. O nome de Deus tem que estar destacado, tem que estar elevado, tem que estar acima de todas as outras coisas, de todos os outros nossos relacionamentos, de todas as outras nossas identificações. Então, o nome de Deus tem que ser separado, tem que ser elevado, tem que ser completamente diferente, completamente distanciado de tudo aquilo que nós julgamos o restante nas nossas vidas. Então, no versículo 10, nós lemos aqui, venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus. Faça-se a tua vontade, um princípio muito importante. Vejam como nós falamos no começo que a oração não era um modelo, mas uma condição de vida, uma condição de como nós estamos interpretando essa oração, então de como nós estamos vivendo, de como está o nosso interior, como nós estamos reagindo perante Deus. Então nós vamos ver aqui que a vontade tem que ser a vontade de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Venha o reino de Deus. Então o reino de Deus tem que funcionar aqui na terra, como funciona no céu. Então, enquanto nós não obtivermos essa condição, então isso não vai se caracterizar. Então, Jesus, ele nos orienta que isso deve ser caracterizado. Faça-se a sua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Então vejam, a vontade de Deus no céu, ela tem que ser absoluta aqui na terra. E isso, irmãos, isso daí, ela vai nos colocar numa condição de que a nossa vontade tem que ser descartada. A nossa vontade não vai ser observada. A nossa vontade, ela vem em segundo plano ou até em terceiro. A nossa vontade não é mais importante, mas o principal é a vontade de Deus. A vontade de Deus
como ela se caracteriza no céu, ela tem que ser caracterizada aqui na terra, aqui entre nós, aqui no nosso querer, no nosso ego, no nosso sentimento. Então, essa vontade de Deus, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. No versículo 11, nós vemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão. Quando se fala em pão, nós relacionamos logo ao alimento material. E aqui o que Jesus está falando é que não só o alimento material, não só a nossa subsistência, não só aquilo que vai nos manter vivo materialmente, aquilo que nos vai matar a nossa fome biológica, mas aquilo que vai dar a sustentação para a nossa alma, o nosso alimento espiritual. Então Jesus coloca aqui o pão. O pão significa não somente o alimento carnal, o alimento material, mas também o alimento espiritual. E aqui quando Jesus coloca essa figura do pão, essa figura do pão aqui nós podemos transportar muito bem, fazendo a relação com o próprio Jesus, que ele disse: eu sou o pão da vida, ou seja, aquele pão que vai trazer a vida espiritual, a vida com o relacionamento com Deus. O versículo 12 é uma condição. Nós vemos aqui: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vejam que existe uma condição. Nós temos que observar essa condição, nós temos que preservar essa condição primeiro na nossa condição terrena, na nossa condição terrestre aqui, na nossa condição horizontal, ou seja, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo, nós devemos ter a atitude. Vejam que o importante aqui é a atitude e não a forma, não o padrão, a atitude de perdoar. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, Deus vai nos perdoar. Então, o perdão de Deus, ele está atrelado, ele está em paralelo, ele está coligado com o perdão que nós vamos exercer, do perdão que nós vamos praticar, do perdão que nós vamos fazer aqui, nós vamos compartilhar com os nossos irmãos, com as nossas relações horizontais, com a nossa relação entre o nosso próximo. E não nos deixes cair em tentação. Então aqui Jesus coloca aqui a circunstância de que nós não temos condição de nos livrar da tentação. A tentação vai vir e nós devemos passar essa forma de livramento a Deus. Somente Deus vai poder nos livrar da tentação. Então, a tentação, ela vai ser o quê? Ela vai ser a atribuição de Deus. Deus vai nos livrar da tentação e livra-nos do mal. Livrar-nos tanto da tentação quanto nos livrar do mal, porque o mal ele fica fora do nosso alcance, nós não temos condições, nós não temos atributos, nós não temos as atribuições que Deus tem de poder nos livrar, nos defender, nos desviar do mal. E aqui, entre chaves, entre colchetes aqui, nós podemos ver aqui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse texto que está em colchete, nós vemos aqui que esse texto não está explícito, ou seja, lá nos escritos mais tradicionais, nos escritos mais antigos, ele estava implícito e não explícito. Implícito é quando dá-se a entender que quando se fala de Deus, então nós podemos ver que Deus é quem reina e Deus é quem tem o poder e toda a glória. Então, mas aqui na nossa língua portuguesa, nós colocamos aí a nossa versão, ela traz essa como se fosse uma explicação do texto. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, então nós vamos aqui na oração, vemos aqui na oração do Pai Nosso. Então nós vamos aqui fazer aqui umas particularidades aqui. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Então nós vemos, quando nós lemos lá naquela oração, a oração que é chamada a oração modelo, a oração padrão, que nós
não vamos usar desta forma, nós vamos colocar como a atitude de orar. Então nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando a recuperarmos, a admitirmos, a aceitarmos a dimensão de paternidade de Deus, ou seja, nós vamos entender o tamanho dessa paternidade de Deus, a abrangência da paternidade de Deus e também honrar o seu nome. Nós temos que dar a devida honra, nós temos que exaltar o nome de Deus, de acordo com a sua grandeza, de acordo com aquilo que lhe é peculiar. Então nós vemos lá, a oração nos diz: Pai nosso que estás no céu. Então, Pai, na figura de um Pai amoroso, na figura de um Pai que vai nos atender e resgatando, ou seja, entendendo essa paternidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus tem que ser exaltado, tem que ser honrado, tem que ser glorificado. Então, essa oração, ela nos coloca numa condição, a condição de aceitarmos a paternidade de Deus e santificarmos e glorificarmos o nome de Deus. Na oração do Pai Nosso, em segundo lugar, Jesus ensina que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Vejam, o que mais nós temos visto, o que mais nós temos entendido e observado nas orações que nós temos visto por aí, é que sempre se coloca em primeiro lugar a minha vontade, a vontade particular, a vontade do homem, o desejo do homem, a necessidade do homem. Então nós vemos aqui que Jesus, ele ensina que nós devemos viver uma vida aqui na Terra. A nossa condição de vida, a nossa atitude de vida, nós devemos viver uma vida que vai refletir a profunda vontade de Deus, uma vida que vai dizer que nós temos que dar prioridade, nós temos que colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. E aqui nós temos então, na oração que está dita lá: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus está ensinando que a nossa vida tem que ser de maneira como nós vivemos, tem que refletir a mais profunda e exata expressão de darmos a devida prioridade à vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. Nós temos que confiar em Deus. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para nós e para a nossa necessidade e para o que nós estamos precisando. Ele não olha daqui para frente. Ele olha de lá da frente para cá, para onde nós estamos. Pois assim, Deus já vê todo o caminho, Deus já tem o conhecimento de todo o nosso caminho e Deus sabe muito bem o que nós vamos precisar. Deus sabe muito bem o tempo em que nós vamos precisar determinada dádiva que Ele vai nos oferecer, que Ele vai nos conceder. Então aqui, em terceiro lugar, Jesus nos ensina, o ensinamento de Jesus é que nós devemos confiar em Deus para suprir a nossa vida mesmo antes, porque Deus já conhece. Então ele coloca aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então essas três orientações faz parte aqui da nossa primeira parte, do nosso primeiro estágio, onde nós estamos estudando essa oração, a oração do Pai Nosso, com esta visão, com o foco de não usarmos a oração como um padrão, mas sim de observarmos como está sendo a nossa vida, como nós temos vivendo,
como está sendo a condição da nossa vida para que nós possamos sim fazer uma oração e essa oração ela seja aceita e seja agradável a Deus. Muito bem, chegamos então à nossa conclusão, a conclusão da nossa primeira parte aqui da primeira fase do nosso estudo da oração do Pai Nosso. Então, a nossa conclusão diz: aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e a honrar o seu nome. Então nós podemos ver aqui que através dessa oração do Pai Nosso, que não é simplesmente um padrão, um modelo, um exemplo a ser seguido, mas sim a condição da nossa vida. Nós temos que nos colocar. E Jesus aqui, ele nos ensina, ele faz com que, ele passa a orientação para que nós possamos aprender a orar com Jesus e dar um significado completamente diferente de um simples padrão, de uma simples oração modelo, mas não uma oração modelo, mas sim a vida, uma vida de oração que vai agradar a Deus. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e por intermédio de nós. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer. E o que eu tenho visto, irmãos, o que nós podemos observar muito facilmente, nós temos visto que a falta de compromisso com Deus, tem sido a tônica da maioria dos relacionamentos que são apresentados na nossa rede televisiva, na nossa imprensa, nos nossos meios de comunicação. Nós temos visto que a falta de compromisso com Deus tem sido a tônica. Não tem sido observado um compromisso com Deus para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Nós temos visto que a vontade do homem, ela está sendo preponderante, ela está sendo prioritária, ela está sendo colocada sempre em primeiro plano, quando o contrário disso, Jesus nos ensina que a vontade de Deus tem que ser observada. Então nós temos que aqui aprender a orar com Jesus, é colocar a vontade de Deus para a nossa vida e por intermédio de nós, essa vontade de Deus seja feita. Nós não podemos fazer com que a vontade de Deus seja bloqueada, que essa vontade de Deus, ela possa fluir, ela possa passar através de nós. Nós temos que ser um elemento facilitador da vontade de Deus. E o nosso próximo ponto aqui da conclusão, aprender a orar com Jesus, é aprender a deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Então nós vemos que aprender a orar com Jesus, ou seja, através dessa oração modelo, através dessa oração padrão que Jesus passa, que nós vimos aqui no nosso texto, Jesus nos ensina que é preciso deixar de andar ansioso, deixar de andar preocupado, deixar de estar tão preocupado assim, deixar de se preocupar com aquilo que nós não conseguimos providenciar. Então, é deixar de ser ansioso e nós temos que ter o nosso coração agradecido, agradecer sempre a Deus antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Deus vai estar providenciando tudo o que nós iremos precisar. A providência de Deus, ela vai estar sempre diante de nós com a concessão de Deus e não com a nossa concessão e não com a nossa imposição a Deus, dizendo a Deus o que nós precisamos, o que nós queremos e o que nós temos
prioridade, o que nós temos mais necessidade, mas nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus generosamente dá e entendermos e aceitarmos que esse momento, que o momento que Deus nos dá é o momento mais adequado e o mais próprio para que possamos entender que Deus vai nos abençoar segundo a sua vontade, segundo a necessidade que nós temos e não o desejo do nosso coração, que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Muito bem, irmãos, chegamos então ao final de mais esse estudo e eu gostaria nesse momento de convidar você, já que o nosso tema foi a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, eu quero convidar você nesse instante a que feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça e vamos nos colocar diante de Deus em oração. Oremos. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos oferece, ó Deus, de estarmos aqui para juntos podermos compartilharmos, ó Pai, a palavra de Deus, a Tua santa palavra, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que aqui passamos e te suplicamos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, Tu, ó Deus, possa alcançar os corações nesta manhã. Que Tu possa estar abençoando, Senhor, a todos quantos estiveram conosco nesta manhã, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que Deus possa estar, Senhor, através do Teu Santo Espírito, abençoando a cada um em especial. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Nós te agradecemos e oramos nesse instante com perdão das nossas falhas, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos. Nós agradecemos a você que esteve conosco e já de antemão convidamos para que esteja conosco no próximo domingo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!